Oi, gente. Boa noite. Que maravilha, né? Que alegria estar aqui nessa noite com vocês. E como o Rodrigo já falou, quando a gente pensa, né, nesse momento que já começamos a viver, que é uma transição, mas como a gente sempre vem, né, através dos estudos da doutrina espírita, quando se fala dessa transição, acho que aquela música que a banda Finito Bem, tocou, quando ele falando assim, todos nós seremos anjos um dia. Aí parece distante, né? Se você pensar, poxa, eu vou virar anjo, mas esse é o nosso caminho. É para esse foco que a gente está indo. Porém, aí a música ela fala mais um pouquinho. Nós vamos ter que trabalhar. Não vai ser assim uma transição sentado esperando as coisas acontecerem. Na verdade, o mundo ele se transforma e principalmente saindo dessa era, né, que é a era principalmente do sofrimento que estamos, né, diante do mundo de provas e expiações. Porém, a próxima fase que nós vamos viver é o mundo de regeneração. Mas, para viver o mundo de regeneração, essa transformação ela tem que ser dentro de cada um de nós. Quando a gente fala assim, né, mundo de provas e expiações, agora vamos para o mundo de regeneração. Não vamos mudar o mundo, né? Vamos sair desse mundo e vamos para outro. Não. O planeta Terra continua aqui. Porém, todos nós, habitantes, vamos nos transformando através da reforma íntima. E essa semana ficou bem marcada, né? Acho que aqui em João Pessoa, domingo, né, tivemos uma grande perda, que a sociedade abre o quê? Aquele alerta. Existe um alerta que a gente precisa olhar. A sociedade como um todo, cada um de nós, eu e cada um de vocês, né, lá na Bica d'Água, né, onde fica o zoológico daqui de João Pessoa, um jovem de 19 anos, que sofria, claro, né, com problemas psiquiátricos, emocionalmente precisava de ajuda, e ele estava em acompanhamento no CAIS, mas, mesmo assim, houve, né, o incidente, ele entrou dentro da jaula. Mas isso nos mostra que, na verdade, aquele jovem, o que ele queria? Ele queria entrar ali para brincar, queria entrando pensando que ali seria o momento do sonho dele, porque era um sonho de fazer um safari, ir para a África. E a mente é assim, a mente que não entendeu ainda, né, que precisa se despertar. E para isso há o auxílio, a ajuda de profissionais. Aí entra a psiquiatria, a psicologia e a sociedade como um todo e a religião. Isso dá para a gente pegar para nós mesmos, né? Dá para a gente pegar um pouquinho para que a gente possa entender como é que eu estou. E a nossa trajetória dessa noite é justamente isso. Por quê? Uma pergunta para que cada um possa se responder. Qual foi a última vez que você percebeu que não era mais o mesmo? Já parou para pensar? Eu gosto muito da analogia, quando a gente fala assim, né, homem é assim, o homem sempre vai olhar para o carro, né? Aí estou aqui no carro, o carro tem um para-brisa, está aqui dirigindo, tem um para-brisa grande, mas ele tem uns retrovisores. O retrovisor serve para a gente ver quem está vindo atrás, mas também a gente tem a visão de trás. Só que o mais interessante, quando a gente traz isso para a nossa vida, é que a gente pode fazer isso com a nossa vida. Dá uma olhadinha no retrovisor. E aí a gente começa a entender o que eu vivi lá atrás. Será que eu sou a mesma pessoa de ontem, de 5 anos, de 10 anos atrás? Certeza que não. Algum ponteiro, né? Como diz, a vida ela andou. E em algum ponto nós evoluímos. E isso eu tenho certeza que cada um aqui já parou. Às vezes, sabe aquela questão de um perdão tão difícil? E aí você conseguiu perdoar.
aquela dor, uma doença, uma superação na família, e cada um consegue, então, superar essa dor. E aí é hora de olhar, então, para trás e falar assim, poxa, eu consegui superar. Na verdade, às vezes a gente olha nesse retrovisor e lembra que naquele dia, daquele sofrimento tão grande, não foi fácil. Chorei, fiquei ali imerso em uma dor, mas quando a gente atualiza para o hoje, às vezes chega até a dar algumas gargalhadas, né? Tenho certeza que a gente conta algumas histórias até um pouco, fala assim, poxa vida, eu consegui superar. Então é diante dessa trajetória que cada um segue na sua jornada, é que a gente faz essa transição planetária. Kardec, quando trouxe a doutrina dos espíritos, ele trouxe codificando. Por quê? A primeira revelação veio através de Moisés, os 10 mandamentos. Nós sabemos seguir ali a letra, né, a risca, os 10 mandamentos. Veio então Jesus e falou assim, olha, não vim para destruir a lei, mas fazer cumprir. Porém, ele trouxe para simplificar os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu gosto dessa frase ao contrário. Por quê? Imagina, será que a gente consegue amar o próximo sem nos amar? Então, se a gente inverte essa frase, eu me amo primeiro, vou amar o meu próximo que está ao meu lado, por consequência, eu já estou fazendo o que Deus nos pede, que é amar um aos outros. E isso, com certeza, eu estarei amando a Deus. Então, que a gente possa pensar, primeiro, aqui a gente vai seguir um roteiro para que a gente possa trazer alguns insights. Porque toda modificação, ela não vem como uma chavinha que vira, né? Estou aqui fazendo, tendo vários erros, vou virar a chave. Amanhã sou outra pessoa. Não é assim. A gente vai modificando aos poucos. E aos poucos a gente consegue chegar aonde a gente quer. Diante disso, primeira coisa, precisamos ter fé. E Kardec, ele nos trouxe a fé raciocinada. A fé raciocinada, quando a gente pensa, é preciso então entender ela de um outro lado, né? Que a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê porque tem a certeza e só está certo quando compreendeu. Aí a gente se pergunta, será que a gente compreende de fato a fé? Porque essa imagem, ela já reflete muito do que a gente acha que tem fé. Primeiro, a gente acha que a fé, ela é dada em cima da nossa crença, aquilo que eu creio. Só que costumo usar como exemplo, imagina, uma mesa, se a gente tivesse aqui, né, uma mesa de casa. E ali na mesa da sua casa tem uma planta, né, um jarro de planta. Ela está apoiada sobre a mesa. Mas se quebra um pé da mesa, se a gente escora ela, né, no cantinho da parede, ela não vai cair. Mas e se quebra o outro pé? Vai ficar mais difícil. Se quebrar o terceiro pé, esse vaso vai para o chão. Aí, outro dia eu estava, né, estudando, vindo isso veio, né, esse pensamento ou essa frase veio da Lúcia Helena Galvão, é uma grande filósofa, e ela me colocou de fato para pensar. E aí ela pega e chega e fala assim, imagine então agora, se esse vaso de planta, a gente coloca aquelas cordinhas, né, da samambaia. A samambaia, né, fica aqui, as cordinhas, e a gente pendura no teto. Agora, imagine essa mesma situação. Porém, essa samambaia ou esse jarro, né, agora está ali, passando, só chegando perto da mesa, mas o alicerce, aonde ele está sendo segurado, é no teto. Isso nos mostra que diante das nossas dificuldades, por quê? Às vezes a gente vai quebrar uma perna. Até literalmente, né? Mas a gente cai. E às vezes a gente se esborracha no chão.
E aonde está a nossa fé? Será que ela está pautada naquilo que a gente crê, um crer que é um pouco limitado? Ou a gente crê de fato em Deus? E para ter essa fé raciocinada, Emmanuel nos traz uma lembrança, que a fé é como se fosse uma lanterna. Uma lanterna que a gente vai clareando o caminho. Porém, é necessário que cada um dê os seus passos. Cada um dê um passo adiante para que possa, de fato, passar por aquele caminho que muitas das vezes não está sendo fácil. Mas a fé raciocinada é isso, meus irmãos. A gente apoiar aonde? Em Deus. Apoiar no grande mestre. Jesus nos veio, não foi para nos ensinar o amor? E como eu comentei, essa imagem relembra aquela música que é uma grande poesia, Pegadas na Areia. Porque nos momentos de dificuldade a gente até questiona, né? Onde estás tu, Jesus? Que não está aqui para me levar, que não está aqui para me apoiar. E ele vira para cada um de nós e fala, porque eu só estou vendo 2 pegadas. Pois é, você está vendo porque eu estou te levando. Diante das nossas dificuldades, a gente nunca vai estar só. Nós temos, às vezes, assim, sinais, né? E sinais, ele chega de vários momentos. Diante da sua dificuldade, às vezes chega um irmão para te dar um abraço, chega uma pessoa para te apoiar, chega uma pessoa e fala assim, tá tudo bem? Chega às vezes, né, igual o Rodrigo, e aí, tá tudo bem e aí? Eu falei assim, essa semana não foi fácil. Mas e aí, tá tudo bem em casa? Tá tudo ótimo. Mas a gente se apoia não nas pessoas ao nosso redor, mas são instrumentos que Deus, que Jesus coloca ao nosso lado. E às vezes a gente chega a ignorar essa ajuda, esse apoio. E acha que vai descer o anjo do céu para poder fazer alguma coisa por nós. Então, que a gente possa botar essa lanterna, e essa lanterna é o Evangelho. E isso é muito interessante. Em casa, quem faz aqui culto no lar? Em casa. Opa, a grande maioria. Que maravilha. O culto no lar é um QAP, né, Rodrigo? É um QAP. QAP, né, hoje no militar é assim, né? É o rádio, né? Radiofrequência. O QAP, por quê? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade na família mesmo. Aí Jesus, né, a espiritualidade, vai lá, abre, meu irmão. Quando abre, vem ali a resposta que você tanto precisa para aquele momento. Isso é o poder de Deus. Porém, a gente precisa pegar esses sinais e incorporá-lo. Porque, como diz, né, uma história que Chico contava, que um grande estudioso da Bíblia, ao desencarnar, foi lá, estava ali sofrendo no umbral, e os mentores tentando ajudar, e ele, não era para eu estar aqui, e questionando o local onde ele estava, né? Estava em sofrimento. Não, isso não é possível, porque eu estudei tanto. Olha, sabe a Bíblia de cabo a rabo. Aí o mentor, que estava ali tentando ajudá-lo, chegou para ele e disse, o que você aplicou de tudo aquilo que você aprendeu? Então, veja bem, eu sei muito. Mas, de fato, aplicar mesmo, não apliquei. Então, gente, nós sabemos hoje tudo que é certo, tudo que é errado. Nós sabemos, se pegar Livro dos Espíritos, Evangelho, a própria Bíblia, a gente sabe. Mas, de fato, será que a gente está vivendo, a gente está sentindo? Porque a transformação do planeta, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É a transformação de cada um de nós, internamente, se reorganizando, se reformando, para conseguir dar aquele passo. E assim vai vir esse mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, para se regenerar, isso significa que nós estamos, então, o quê? Degenerados. Estamos degradados. Estamos em um processo de reconstruir. E esse processo de reconstruir vem de muitas encarnações. Vem de muitas vivências, porque todo problema que a gente enfrenta
hoje, agora, é o nosso passado mais presente do que cada um de nós imagina. Então, meus irmãos, por quê? Dificuldades, de fato, não tem como. Agora, o sentido educativo das provas. Cada prova que a gente passa, ele tem o quê? Um ensinamento. Então, compreender que as dificuldades da vida não são castigos arbitrários, mas oportunidade de crescimento e de aprendizado. Porque se eu pego todo aquele... E não é fácil. Não é fácil. Porque lembra, vamos voltar um pouquinho? Primeiro a gente vê a fé. Sem a fé, a gente não vai entender o porquê que nós estamos sofrendo. Sem entender, a gente não vai conseguir compreender. Sem a bússola, né? Sem uma lanterna para clarear, a gente não vai conseguir dar um passo na direção correta. E por isso vem então o sofrimento. Sofrimento. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. Como gosto muito de dizer, é como se a gente fosse o quê? Estudantes. E somos, né? Estudantes da vida. E essa encarnação é a oportunidade de cada um, dentro do seu lar, do seu ciclo familiar, fazer a prova. Só que para fazer a prova, estamos chegando, né? Hoje eu gostei que está cheio de jovens, né? Que maravilha. Isso já mostra que, ó, eu costumo dizer o seguinte, o terceiro milênio está aí, está batendo na porta, e muitos de nós aqui, não vamos ver não, mas os jovens aqui que estão, né, adolescentes, pode ter certeza, vocês vão ver. Então, meus irmãos, é igual agora o que os jovens estão passando, né? Final de ano, muitos já fizeram as provas, já passaram direto, né? Não vão ficar de recuperação. Mas a pergunta é, será que dentro de casa, do meu ciclo familiar, eu estou estudando, eu estou compreendendo as relações e estou fazendo a prova e estou tirando uma nota, não vou falar 10, né? Mas será que a nota está sendo pelo menos a média para poder pular o ciclo? Porque cada convívio, eu costumo dizer, as nossas rivalidades do passado têm um nome muito bonito hoje. Chama-se pai, chama-se mãe, chama-se irmão, chama-se esposa, chama-se companheiro que está aqui ao lado, para que fala assim, eita, vamos aqui acertar as arestas, né? Vamos acertar aquilo que cada um, porque às vezes a gente põe como o problema sempre o outro. Não, você tem que mudar. Poxa vida, você só faz as coisas errado. Agora, será que eu consigo observar o que eu estou fazendo de errado para que eu possa me modificar? A gente não muda ninguém não, gente. Mal a gente consegue mudar a nós mesmos. Essa blusa, eu gosto muito de vir com ela justamente por isso. É preciso superar nós mesmos. É preciso superar limites. A gente conhece o projeto Superando Limites. São jovens, né? São jovens e adultos que têm uma deficiência física, uma deficiência intelectual. Eu falo, mas quando você vê esses jovens dançando, esses jovens vivendo, e o mais bonito, você fala assim, meu Deus, eles estão dançando e eu aqui, diante das minhas dificuldades, não consigo enfrentá-las. Então é preciso a gente superar a nós mesmos. Cada um vai precisar superar a você mesmo. E uma grande superação, se a gente lembrar do grande ensinamento que traz Kardec, que fora da caridade não há salvação. Então, vamos lá, a gente vai sempre, a cada passo aqui, a gente recapitula o que nós já vivemos. Fé, depois superar as provas, né, as dificuldades, mas qual é o remédio para que a gente consiga isso? A caridade. A caridade, porque o amor ao próximo, em sua mais ampla acepção, como uma bússola que nos orienta em todas as nossas ações. É o melhor remédio. Nós temos aqui várias ações, eu acho que cada instituição, seja ela religiosa ou ONG, né? Porque a gente tem que dar créditos a várias outras instituições. Não só a espírita, a católica, a evangélica, mas todo aquele movimento
que usa a forma assim, de cada um dar aquilo que pode, sem fins lucrativos. Por isso é chamado de ONG, né? Mas, quando a gente fala de Dulce, a Dulce dos pobres. Dulce, bem jovem, né, tem essa história que eu gosto muito para mostrar a questão, né? Claro, ela era uma missionária, mas aí a gente fala assim, não, Dulce era missionária, quem eu sou, né? Nós somos tarefeiros. Nós estamos ainda um pouquinho longe de ser um missionário, mas cada mão aqui, ó, cada mãozinha, se der uma na outra, a gente vai fazer grandes coisas. Porém, é o conjunto, é o coletivo, é a sociedade. Porque cada sociedade, ou melhor, cada integrante da sociedade, se fizer aquilo que pode, tirando um pouquinho do seu tempo, a gente vai fazer grandes coisas. E olha aí, o mundo se transformando. O mundo saindo desse mundo de sofrimento e passando para um mundo com menos, né? Porque é gradual. O mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é igual um nascer do dia. Aí aqui a gente tem um nascer do dia lindo, né? Eu acho que então João Pessoa vai chegar primeiro, né? Que aqui o sol nasce primeiro, não é verdade? Então acho que esse projeto, né, de Cristo vai chegar primeiro aqui em João Pessoa. É igual quando você vai para a praia bem cedinho, tá chegando ali por volta, né, de quase 5 da manhã, e aquele sol, cara, querendo sair até chegar a brilhar. Assim vai ser. Claro, não é no mesmo tempo, nesse tempo cronológico que a gente, né, a segue, mas sim no tempo de Deus. Mas nós estamos já na última hora. Voltando aqui então para a Dulce dos pobres, ela transformou um galinheiro em um hospital. E não foi só o galinheiro, porque ela usou as galinhas também para alimentar os primeiros que chegaram. E a madre, né, lá do convento perguntou a ela, cadê as galinhas? Elas fizeram o que elas vieram fazer aqui nessa terra. Alimentaram os doentes. Então fica um exemplo para nós. E muitos outros. Agora, o que mais nos chama a atenção e a importância é, sabe aquela hora que cada um chega e fala assim, olha, eu fui convidado, né, aqui ao trabalho. Ah, mas hoje eu não posso. Mas é porque hoje eu estou com uma criança pequena em casa, hoje eu não posso. Olha, hoje eu não posso, estou terminando um ano letivo. Eu sei, tenho o TCC, o trabalho para concluir, tem a minha monografia. Sim, claro, hoje eu não posso. Vira o ano, finalizou o curso, a criança cresceu, e aí, vamos ao trabalho? Não, hoje eu não posso, ainda não posso. E assim a gente vai. Chegou a melhor idade, né? Aquela hora assim que a gente já não tem tanta força física, mas mesmo assim nós somos convidados ao trabalho. Olha, hoje eu não posso, que eu estou numa dor nas costas, ai, minhas pernas. E aí, quando será então essa hora de você poder fazer um pouquinho pelo outro? E é tão gostoso quando a gente coloca a mão na massa. Projeto que, são vários, né? Mas assim, particularmente, 2 projetos que eu gosto muito é a campanha São Francisco e o grupo Semear 3. Que aí fica eu, Rodrigo. Ó, tá a turma aqui. Cadê o Rodrigo Serpa? Tá ali para trás, né? Ó lá. Então, nós fazemos parte do grupo Semear 3. São grupos de homens. Eu acredito que é difícil se juntar homens, porque mulheres se juntam bem fácil. Né, para falar sobre os seus sentimentos, falar sobre Deus, falar sobre o Evangelho, mas você reunir homens para falar sobre sentimentos, para falar sobre o Evangelho, isso é coisa rara hoje, infelizmente. Isso é raro. Mas aqui o Viana, cada dia que passa, aquela sala aqui embaixo está ficando pequena. E é muito gostoso você ouvir dos homens, né, que fazem parte aqui do grupo, e muitos deles vêm da campanha São Francisco, convidados a participar. E aí chegou as necessidades, né? Vem também toda a necessidade do grupo, necessidade de tomar um banho, porque eles passam a semana, ou seja, está em situação, muitos deles, né, em situação vulnerável, morando na rua. Como diz Eva, não morava na rua, né? Porque se morar na rua, passa o carro. Mas morando na calçada.
E a única oportunidade que eles têm de tomar um banho é no sábado pela manhã. E eles chegam cedo para poder dar tempo, né, para cada um que precisa tomar um banho, trocar aquela roupa que ficou uma semana. Então é um tipo de trabalho que a gente vê o quanto que nós somos frágeis. Frágil ao ponto de, poxa, será que a gente consegue despertar? E tem um relato, o Rodrigo contou inclusive em uma das suas palestras, um desses colegas, né, um desses assistidos, desencarnou. Desencarnou. E ele não sabia o que estava acontecendo. Isso foi recebido aqui, né, no centro, no Viana. E ele, desencarnado, veio para procurar ajuda, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E toda a espiritualidade da casa acolheu e o que encaminhou, tratou, cuidou dele. E isso mostra que o semear, essa sementinha, né, semeando como Cristo nos mostrou a importância de levar o Evangelho, semeado para que cada um daqueles, no momento certo, desabroche, cresça, floresça. Mesmo nesse momento, que não é fácil, né? É um momento de transição, não sei aonde estou. Estou vivo ou estou morto? E agora? Aonde eu devo ir? Então, meus irmãos, temos aí um trabalho a ser feito. Cada um está sendo convidado ao trabalho. E essa transformação moral interna, ela vem com essa necessidade. Porque quando a gente começa a trabalhar, fazer o bem, fazer a prática da caridade, a reforma íntima, ela se instala dentro da gente. E aí a gente vê a necessidade de cada vez mais aprofundar nesse propósito de se conhecer, se reformar. Porque aqui o verdadeiro, olha só, o verdadeiro testemunho do nosso processo não está no que dizemos crer, mas no que nos tornamos. Onde antes havia mágoa, hoje é perdão. Onde antes havia impaciência, a mansuetude. É deixar o homem velho para trás e dar espaço para um homem novo. Essa imagem é o cego Bartimeu, pouco falado. Mas cego Bartimeu, ele traz uma história muito interessante. Porque naquela época, né, em Roma, é dado e não era para todos, uma capa. E essa capa havia ali como um brasão, mostrando que aquele cidadão ele não tem capacidade de trabalhar, é um indigente. É como se fosse um atestado de incapacidade, de inutilidade. E ele cego, escutando já as histórias de Jesus, passando, curando, ele já estava o quê? Olha só a importância dessa questão, desse detalhe. Ele ouvia as histórias do Mestre. E ao ouvir as histórias do Mestre, ele falou, eu preciso encontrar com esse Messias, eu preciso conversar com Jesus. Houve então um momento que ele, né, aquele alvoroço, né, naquele momento de Jesus entrando na cidade, ele escuta o Mestre e sobe e o chama o Mestre. E o Mestre escuta ele, porque ele sabia aonde estava a essência do seu coração, do coração de Bartimeu. E naquele momento, Bartimeu solta aquela capa. E ele soltando essa capa, significa que outra pessoa ia pegar e nunca mais ele ia ter aquele atestado de inutilidade. Olha que forte isso. Ele vai até o Mestre e Jesus o pergunta, o que queres que eu faça? E ele, que eu veja, Mestre. Ele podia pedir qualquer outra coisa, mas ele queria ver. Ele queria ver não isso aqui que a gente está vendo apenas, mas ele queria ver a beleza do que Jesus estava ensinando. E ali ele segue o Mestre. Uma outra história que contrapõe com ela é quando a gente lembra de Tarso. Né? Saulo de Tarso. Que ao contrário, ele carregava sobre os seus ombros uma capa do poder, da justiça, e ao encontrar com o Mestre ele fica
Edivaldo, a coisa não tá boa não, tá feia. Você está com 95% de uma artéria, que são essas artérias que irrigam o coração, para que faça que o coração bombeie sangue. Uma dessas artérias está com 92% obstruída. Outra 80% e outra 50%. Nós vamos, e não sei se naquela época fazia tanta angioplastia, né? Há 42 anos atrás, eu não sei te dizer. Mas ele sofria ali então daquele mal, a angina, né? A dor no peito. E isso tira a força das pessoas que têm a questão, né, da doença crônica, ou melhor, a doença cardiovascular. E aí traz com que essa pessoa não consiga o quê? Andar direito, caminhar, correr. E Divaldo diz para ele, doutor, eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque eu sou um trabalhador espírita e a minha, né, a Joana de Anjos, a minha mentora, falou que eu não posso ficar em uma cama. Se eu tiver que morrer, eu vou ter que falecer trabalhando. Bom, então aí o médico responde, então, aí é você que sabe. Porque o Espiritismo não veio para poder bater de frente com a ciência, mas veio para incentivar, para unir forças. Tanto é que nós tivemos, né, agora alguns meses, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, e lá foi dito duas coisas que me chamou bastante a atenção. Uma delas é o emocional dos pacientes. Cada vez mais a ciência observe o emocional. Como é que está esse paciente emocionalmente? Observe a espiritualidade. Não é a religião, mas a espiritualidade. Pergunte, incentive, cadê a fé do seu paciente? Esses foram 2 pontos que eu achei muito, mas muito bonito. Hoje a ciência, né, toda a sociedade médica, buscando juntar, unir, né, a sua terapia médica, ciência, a espiritualidade e o fator emocional. Então, Divaldo Franco vai para casa e agora o que eu faço? Aparece então a sua mentora, Joana de Ângeles, e lhe fala assim, vá para frente do espelho. Vá para frente do espelho. Quando eu ouvi essa palestra e fui, né, montar esses slides, eu fui fazer o teste. Lá vai eu para frente do espelho. Estou lá assim, frente para o espelho, olhando para mim, aí eu começo. Nossa, gente, como é desconfortante. Não sei se vocês já fizeram. Ficar parado olhando para você, se reparando. Aí eu falei, nossa, já estou com uma ruguinha aqui. Eita, acho que a idade está chegando. Aí eu começo, eita, rapaz, cabelo passou longe, né? Aí eu falei, eu acho que eu estou ficando velho. Uma marquinha aqui, uma marquinha ali. Não foi fácil. Mas a proposta que Divaldo Franco, então, recebe pela Joana foi, pergunta o porquê que você está sofrendo. É a terapia de frente para o espelho. Pergunte, por que você está sofrendo? Por que você sofre? E ele foi para frente do espelho, ficou lá durante, né, 1 semana, 2 semanas, 6 meses, aí veio o insight. Consciência. Ele acessou a sua consciência. Porque Joana diz o seguinte para ele, pergunte à sua consciência, o seu eu profundo, o seu self, ao seu espírito, o porquê que você está sofrendo. E veio o insight, porque você não perdoou. Quando você não perdoou, você trouxe uma problemática para o seu coração. E assim ele ficou, e agora? Mas eu perdoo, eu sou a pessoa mais perdoadora desse mundo. Não perdoou. Eu perdoou, não, perdoou. Consciência é teimosa. Consciência não é fácil, não. Quando ela chega, você pode botar a cabeça no travesseiro que ela vai ficar assim, ó, não perdoou. E a consciência o lembrou. Olha, você lembra daquelas pessoas há 12 anos, 6 meses e 10 dias? Pois é essa aí. Está vendo que você não perdoou, que você está guardando ressentimento. Não perdoou. E aí ele ficou, e agora, o que eu faço? E ele ficou incomodado, sem saber. Joana de Ângeles então aparece. Volte para o espelho. Volte para o espelho. Continue a sua terapia. Porém, agora, faça diferente. Pergunta o que essa doença quer lhe dizer. O que essa doença quer te mostrar? Porque primeiro, era porque está sofrendo. Segundo, o que ela quer te dizer?
E eis então que ele começou então a fazer esse trabalho interno, veio outros insights. Orar, rezar, trabalhar esse perdão de fato, né, verdadeiramente. Porque perdão, e aí pegando um pouquinho, né, da culpa, porque a culpa, o perdão tem muito um tá colado com o outro. Porque por mais que a gente se sente culpado por algo que a gente fez a uma outra pessoa, e que muitas das vezes é uma pessoa próxima da gente, o certo é a gente ir ao encontro, lembra o que Jesus nos diz? Reconciliai enquanto está a caminho com seu irmão. Esse processo da gente se reconciliar com o outro, com o nosso, aquele irmão que a gente magoou, ou o que ele também nos magoou. Porque a culpa ela pode ser dirigida, pode ser a autoculpa, ou pode ser uma culpa ilegível, aquela que não existe, e aí a gente cria toda essa problemática dentro de nós. Então, assim, Divaldo começou a trabalhar esse perdão, a trabalhar internamente a si mesmo, a se observar um pouco mais. Joana, então, aparece para ele mais uma vez e lhe diz, olha, faça agora, inclua a terapia das luzes. Terapia das luzes, imagine em um processo de meditação, umas gotas de luzes em volta do seu coração. Faça com que cada célula comece então a se reorganizar, comece a se reformular através do pensamento, através da meditação. E assim ele foi fazendo. Aí aquela dor foi passando, foi passando, foi passando. Ele encontra inclusive com um amigo, e esse amigo lhe pergunta, como é que está aquele caso, Divaldo? E ele conta a história como se nada tivesse acontecido, não gerou uma emoção. Esse é o termômetro. Se há uma emoção naquilo que você lembra, você está pegando aquele fato que aconteceu lá atrás e dando uma utilidade para ele, e ele está presente ali do seu lado. Porém, como Eva falou para nós, né, somatizando no seu corpo e transformando as células e adoecendo e trazendo os males para o corpo. Percebam que o processo sempre é de frente para o espelho. A problemática, como Joana de Ângeles nos mostra, está dentro de nós mesmos. Então, Joana falou, você está indo bem, agora vá ao espelho pela terceira vez. Aí ele, mas de novo? Eu já fui 2 vezes. Vá ao espelho. E agora, pergunta qual o ensinamento tudo isso te mostrou. O que você aprendeu a se observar, a trabalhar o perdão, essa reconciliação com os seus adversários? O que isso lhe ensinou? E veio mais uma vez a sua consciência e lhe falou, amar. O amor não só para o próximo, mas o amor para nós mesmos, o alto amor. Preciso me cuidar, preciso me reorganizar, me reformar internamente. E além disso, a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Tribulações vão vir para cada um de nós. Nós vamos passar por problemas. Porém, se eu estou internamente firme, consciente, lúcido, eu vou conseguir passar por essa tribulação. E assim a gente consegue seguir a nossa vida, essa trajetória se transformando. O foco não é o mundo de regeneração? O nosso objetivo lá na frente depois é virar anjo, mas nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. Então, falar em trabalho, vamos lá, Joana de Ângeles, mais uma vez, nos questionando sobre o trabalho. O trabalhador convidado pela sua consciência lúcida do dever é estimulado a superar a você mesmo, a ele mesmo, o ego. Aquele ego que impede da gente olhar para aquele irmão e falar assim, não vou nem chegar perto. Nossa, não dou conta. Meus irmãos, é superar a nós mesmos. É investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem do Cristo. E, como
né, Francisco de Assis nos deixa aqui um recado, né, para que a gente nunca se esqueça. Evangelize. Use palavras se for necessário. É ação. É o verbo, mão na massa. É colocar, de fato, e não é só dentro, mais uma vez, não é só dentro aqui do Centro Espírita. Talvez alguns vão lembrar, eu gosto muito de falar, será que, fica agora uma pergunta, né? Será que nós somos espíritas ou namoradores, né, da doutrina espírita, ou melhor, cristão de 50 metros? Porque 50 metros aqui do centro, eu me transformo. Agora eu sou santo, sou bonzinho. É 1 hora apenas, né? Vou ficar aqui, vou tolerar aquele meu amigo ali no trabalho. Ele é chato pra caramba, mas eu vou tolerar ele. Será que nós somos esse cristão dos 50 metros? Porque o templo, quando Jesus destrói o templo naquela época, ele quer nos mostrar que o templo não é essa estrutura física. Ele quer nos mostrar que o templo é dentro da gente. É construir dentro da gente esse templo. Porque aonde eu estiver, eu estou com a centelha divina. Dentro de casa, no trabalho, no trânsito, dentro do centro, dentro da igreja, aonde eu estiver, eu serei templo do Senhor. Então, meus irmãos, esse processo de regeneração é essa prática da caridade, é cultivar o perdão consciente. Consciente. Dedicar-se ao estudo do Evangelho. Falei para vocês sobre o Evangelho em casa. Os jovens, é muito interessante. Em casa eu tenho o Derek de 13 anos. Sempre comento dele. A gente deixa a criatividade. E como é que é, às vezes, a gente faz em casa? Faz um chão. Põe ali o Evangelho, compra um livro que fala mais a linguagem, né, de acordo com cada faixa etária. Não é a forma, é a essência, é viver aquele momento. Porque quando vem uma mensagem, que seja ela do Evangelho, ou que seja ela do Evangelho de criança, né, ou de adolescente, ou de jovem, a gente vai falar a mesma linguagem, mas o resultado vai ser outro. Porque vai ter o engajamento dessa turma. Coloque eles para participar. Dê a eles, mostre para eles a essência, como é que é, e deixe a criatividade chegar. E olha que os jovens são muito criativos, pode apostar nisso. Então faça a sua autoavaliação diária. Quando a gente lembra, né, dessa autoavaliação, é importante a gente lembrar do mestre. Porque neste mundo vocês terão, ou nós teríamos aflições. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele é nosso guia. Guia e o modelo. E quando a gente vai para uma cidade diferente, que a gente não sabe, a gente não põe o GPS. O GPS nos leva. Se eu pego uma via errada, o GPS faz recalcula. Volta para a rota. Pode até demorar um pouquinho mais, pegar um trânsito, não tem problema. Mas a gente está com um farol ligado. Para onde eu tenho que ir? E assim a gente consegue vencer a nós mesmos. Vou deixar aqui para finalizar uma mensagem de Joana que eu gosto demais dessa mensagem. Eu acho que reflete tudo aquilo que a gente precisa olhar para nós mesmos. Porque quando ela coloca, não te preocupas, mas siga amando. Que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas, e mesmo este mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegares o último dia deste corpo, aqui na terra, verás que a luta nunca foi contra o outro, e o tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. É a nós mesmos. Fica a proposta. Vá para frente do espelho. Mas não é para perguntar, espelho, espelho meu. Por favor. E outro detalhe, fecha a porta ou avisa as pessoas em casa. Porque senão vai falar. É o próximo passo, leva para a internação. Mas a ideia é de frente para o espelho. Não é o outro.
é a nós mesmos. É a gente que vai reformar internamente e com esse processo de maturar, né, de crescer, a gente está regenerando a nós mesmos. E o mundo de regeneração vem por consequência. Meus irmãos, esse é o recado. Muito obrigado. Tirou? Quer que vá? Não? Eu não vi, eu fui na... Alô?